Então hoje é dia 2/9/2020, a gente está no nosso quarto encontro das atividades não presenciais do terceiro bloco de atividades. Hoje o nosso encontro vai ser um pouquinho diferente, tá bom? Por quê? Lá na apostila que eu passei para vocês, para a gente poder estudar nesse bloco, vou abrir a apostila aqui. Lá na apostilinha, a gente tem lá, deixa eu abrir lá no começo, para vocês só acompanharem aqui. A gente tem lá as instruções gerais, né? O cronograma das atividades, e daí a gente trouxe mais uma vez a revisão do conteúdo, tá? Eu não compartilhei a tela, né? Estou falando aqui, não compartilhei a tela do meu computador. Então tá lá, ó. Então a gente tem mais uma vez a parte de revisão do bloco anterior, tá? Então a gente viu lá o que é um subalgoritmo, a gente viu a diferença entre procedimentos, né, e funções. A gente falou que os procedimentos em Java a gente implementa quando a gente transforma o nosso método em void, né? Os procedimentos podem receber parâmetros, que são variáveis que eu coloco lá dentro dos parênteses, né? E na hora de chamar o meu procedimento, eu só coloco o nome dele. Então, nesse caso, estou chamando o procedimento exibir mensagem, não é algo da linguagem, né? Então, é algo que eu criei. Então, ele vai lá buscar pelo bloco de instrução exibir mensagem. Nesse caso aqui, o apresentar mensagem, ele precisa de uma string para ser executado. Então, quando eu declarei o meu procedimento, eu coloquei um parâmetro aqui dentro dos parênteses, né? Uma variável declarada. Isso quer dizer que para esse bloco de instrução aqui ser executado, ele precisa dessa informação aqui. Então, essa informação aqui já tem que vir pronta, lá de fora, né? Nesse exemplo aqui, ó, chamei apresentar mensagem e eu mandei uma constante string. Estou mandando estudando procedimentos. Então, MSG vai valer esse conteúdo que eu estou mandando aqui. Então, quando eu chamei essa instrução, ele vai executar esse algoritmo. No caso, ele vai exibir na tela a informação. A mensagem recebida foi, e na frente o valor da variável MSG, que neste exemplo vai valer isso aqui, né? Ó, estudando procedimentos. Tá? Bom, quanto às funções, a gente viu que função é um bloco de instruções que tem um valor, né? Ele é diferente do procedimento que é void. Tá? Se ele é void, eu só chamo ele. Quando ele tem um valor, a gente geralmente faz com que uma variável receba o valor daquela função. A gente tem que usar esse valor aqui para alguma coisa, ou para atribuir numa variável, ou para exibir diretamente no system.out.println, ou para mandar novamente para um parâmetro de uma outra função ou procedimento. Enfim, a gente tem que usar esse valor para alguma coisa, né? Então, como que a gente dá um valor para esse meu bloco de instrução? Quanto vale tudo isso aqui? Para falar quanto vale esse bloco de instrução, eu vou usar o comandinho return e vou colocar esse valor na frente, né? Então, neste caso aqui, quanto vale somar? Ó, como que eu sei que somar é uma função? Porque ela não é void. Nesse caso, ela é int. Ela poderia ser boolean, double, float, char, string, qualquer outro objeto que a gente criar. Ele sendo diferente de void, a palavrinha aqui, eu tenho que isso aqui é uma função, né? É um método que retorna um valor. Nesse caso, eu disse que somar é um número inteiro. Então, eu preciso ter, geralmente a gente coloca lá na última linha, né? Para dar o valor para essa função. Por que na última linha? Porque depois desse comandinho return, nada vai ser executado aqui dentro. Então, geralmente o return vai lá embaixo na última linha por causa disso. Então, eu tenho que colocar o comandinho return para dar o valor para tudo isso aqui. E na frente, quanto é que vale? No caso aqui, a minha variável resultado.
Reparem que a minha variável ela devolve um valor inteiro, né? Então eu preciso dar um return e esse valor aqui tem que ser inteiro, que eu disse que somar inteiro, então isso aqui tem que ser um número inteiro. Por isso a minha variável resultado foi criada como int, tá bom? Bom, se somar, ela recebe três valores, ó, o int A, o int B e o int C, então eu preciso mandar um inteiro e outro inteiro, três inteiros. Então quando eu fiz aqui, ó, somar 10, 20 e 5, o que aconteceu? O 10 é o primeiro argumento aqui, né? Então ele vem aqui para o meu parâmetro A. Então A é igual a 10. Quando eu coloquei 20 é o segundo valor, então ele veio aqui para o B. Então B vai valer 20 na hora de executar esse comandinho. E o C vai valer 5 na hora de executar esse comandinho. Então ele vai fazer a soma. 10 mais 20 mais 5 vai dar 35. Então ele retornou para mim o número 35, ou seja, tudo isso vai valer 35. Então eu fiz com que int s igual a 35. Não, eu substituo a minha função pelo valor dela. Tá? Então essa é a diferença do procedimento para a função. Então o procedimento é void e a gente geralmente não coloca o comandinho return. Quando ele é diferente de void, a gente tem um comandinho return e daí a gente tem o valor que a gente vai dar para todo esse bloco aqui, para essa função. E daí aqui na chamada a gente tem que usar esse valor retornado para alguma coisa, né? Então isso foi o que a gente já tinha estudado lá no começo do ano, que a gente revisou nas aulas presenciais, né? Deixa eu só diminuir o barulho aqui das notificações. Então a gente já tinha isso aqui implementado, revisado nas aulas presenciais e a gente continuou com isso no bloco 1. A gente só trabalhou com procedimentos. No bloco 2 a gente só trabalhou com funções, né? Então eu coloquei aqui uma revisãozinha e esse quadro aqui explica bem a diferença entre eles, né? Ó, o procedimento é void e geralmente a gente não usa o comandinho return, porque ele é void. E na hora de chamar, a gente só coloca o nome que eu dei lá para o meu procedimento, informando todos os parâmetros que ele precisa para ser executado. Já na função é diferente de void, então lá na última linha a gente coloca o return, e daí na hora de chamar ela, a gente tem que usar o valor dela, né, o valor do return, para alguma coisa, no caso atribuir para uma variável. Até aqui, tudo bem? Conversem comigo aí. Tá todo mundo quietinho. Fábio diz que sim, a Brenda diz que sim, a Ana diz que sim. Então todo mundo sabe a diferença de um procedimento para uma função, né? Se tivesse na prova lá uma pergunta, qual é a diferença de um procedimento para uma função? Né? O procedimento é um bloco de instruções, né? é um módulo, um subalgoritmo, né? É um método, que ele é void e ele não retorna valores. A função também é um subalgoritmo, né? É um método, só que ela retorna valores. Essa é a diferença. O procedimento não retorna, a gente vê aqui que o procedimento não tem o comandinho return, porque ela é void. E a função, ela retorna valor. No caso, ela está retornando aqui no exemplo o número inteiro. E também tem a diferença na hora de chamar, né? Ah, professor, se eu ocultar isso aqui, ó, colocar somente obter soma, vai executar? Vai, ele vai executar e ele vai devolver um valor, só que eu não usei esse valor para nada, né? Então não tem sentido eu retornar um valor se eu não vou usar ele para nada, tá bom? Mas se eu colocar somente obter soma, igual eu fiz aqui com exibir soma, ó, só colocar o nome, ele também vai executar normalmente. Só que o valor retornado não vai ser usado para nada, tá? Por isso que eu guardo isso aqui numa variável, para depois exibir na tela e tudo mais que eu quiser fazer lá com o valor da minha função, tá bom? Depois a gente tinha lá um exemplo, né? Que a gente colocou um procedimento aqui e depois uma função, tá? Com o comandinho return. E aí tem a chamada do procedimento e tem a chamada da função, olha lá, ó. Só foi lá, executou e voltou. E essa daqui foi lá, executou, voltou e eu guardei o resultado da função na minha variável, né? Então tem lá o
o exemplo que a gente tinha feito. Bom, daí a gente começou a falar sobre as estruturas de dados homogêneas unidimensionais. Tá? Uma única dimensão, ou seja, tem só um colchetes na minha variável, né? Ela é homogênea por quê? Porque todos os dados lá dentro da minha estrutura vão ter exatamente o mesmo tipo de dado. Então, eu vou ter lá um conjunto de números inteiros, um conjunto de números ponto flutuante, um conjunto de strings, um conjunto de outros objetos. Então, eu vou ter um conjunto, tá? Essa estrutura, ela também é chamada de arrays, só que quando ela tem uma dimensão só, que é o nosso caso unidimensional, o nome mais comum ainda é vetores. Tá? Eu posso ter os meus arrays unidimensionais e os meus arrays multidimensionais. Pode ser bidimensional, tridimensional, por isso que a gente chama multidimensional. Quando eu tenho o unidimensional, que é uma única dimensão, eu chamo de vetor. Quando eu tenho bidimensional, a gente geralmente chama de matriz. Né? Tridimensional, 4 dimensões, 5, por aí vai, aí a gente padroniza o termo array mesmo. Tá bom? Então, o mais comum são vetores e matrizes. Tá? Nesse bloco, a gente estudou sobre vetores, que é o unidimensional. Tá? Bom, a gente viu então que é um conjunto de dados. Tá? É uma variável só que tem vários dados dentro. E só de a gente olhar na criação da variável, a gente já vê a diferença. Ó, se ela é uma variável comum, né? Ou se ela é um vetor. A gente tem lá minha variável x e tem minha variável x, que é um vetor de números inteiros. Né? Então, na hora que eu criei a minha variável, se eu coloquei esse parzinho de colchetes, então eu sei que isso aqui é um vetor. E o que vai ter nesse vetor? Ele vai ter um número inteiro. Quantas dimensões tem esse vetor? Uma só tem um parzinho de colchetes, então só tem uma dimensão. Tá bom? Então, criei uma variável normal, criei um vetor, um array unidimensional de inteiros. E como que eu faço para eu criar? Eu vou dar o tipo de dado, olha lá, ó, int, vou dar o nome da minha variável, que é o x, vou colocar um parzinho de colchetes, que é o que eu coloquei aqui, só que eu preciso falar quantos valores vai ter lá dentro. Então eu coloco lá igual a new, repito o tipo de dado, no caso int, e entre colchetes quantos valores vão ter lá dentro. No caso aqui do exemplo, ó, eu criei o meu vetor idades e lá dentro vão ter 10 números inteiros. Aqui na figurinha eu coloquei a minha variável idades e lá dentro eu vou ter 10 valores. Só que como que eu faço para eu localizar algum desses valores dentro da minha variável? Eu preciso fornecer o índice dela, né? O índice. O que é o índice do meu vetor? Quem sabe me responder o que é o índice do meu vetor? Escrevam aí o índice do meu vetor. Ou abra o microfone. Conversa comigo, gente. Estou sozinho aqui. A Ana disse que esqueceu. Ana, olha a minha tela aí. Está explicando. O que é o índice do vetor? Fábio, Ali, Ingrid, Brenda. Isso, a Luana disse que é uma posição, né? Exatamente isso, Luana. O índice é a posição que eu estou querendo acessar, ó. É o endereço daquele valor lá dentro da minha variável, tá bom? Como que eu me referencio a esse índice? Se a minha variável é um vetor, então ela tem colchetes. Então eu coloco lá dentro qual é a posiçãozinha que eu estou querendo acessar. No caso aqui, a minha variável idades, na posição de índice 3, né, no endereço 3 lá dentro da minha variável, vai receber o valor 10. Então, qual dessas 10 posições aqui seria o endereço de índice 3? Igual está sendo explicado aqui embaixo, ó, a gente sempre começa no zero, né? O primeiro índice sempre é o zero. Então, esse valor aqui é o zero. Esse valor é o 1, esse valor é o 2, esse valor é o 3. Então, quando eu coloquei idades no índice 3 igual a 10, é aqui nessa casinha que eu vou estar guardando o número 10.
Tá bom? Beleza? Então tá lá, ó. Eu tenho a minha variável idades, aqui é onde eu vou colocar os valores, né? No meu exemplo aqui, ó, olha o que aconteceu. Criei minha variável idades. Ela tem 10 números lá dentro, né? Então tá lá, a variável idades foi criada. Nessa minha primeira linha, ó, a idades na posição 3, no índice 3, recebe 5. Então eu vou lá na posição de índice 3 e guardo 5 lá dentro. Na segunda linha de atribuição aqui, ó, da idades, no índice 8 eu vou guardar 1.500. Então eu vou lá no índice 8 e guardo 1.500. Olha lá, então agora eu tenho 3 e tenho 8. No índice 3, o valor no índice 8. Aqui eu tenho que a idades no índice 0 recebe 657. Então tá lá, ó, nessa linha então, a minha variável idades vai estar configurado desse jeito. Na posição 0, 657, na posição 3, 5, na posição 8, 1.500. Né? Então assim eu consigo criar o meu vetor e atribuir valores para as posições desses vetores. Né? Bom, aí a gente tinha lá 1, 2, 3, 4, 5 exercícios para a gente brincar um pouquinho, né? Com esses conceitos. Como criar vetor, como acessar posições dentro do vetor, né? Bom, o conteúdo da segunda semana que contou, né, das atividades, a gente viu que para trabalhar com o meu vetor eu preciso acessar geralmente todos os dados dele, né? No exemplo eu criei um vetor chamado nomes, que é uma lista de strings, né? Tem 10 posições lá dentro. E quando eu vou processar os dados desse vetor, eu geralmente preciso percorrer todos eles, né? Tipo, quantos números são pares? Você vai ter que ver um por um. Né? Então você vai ter que ver se o primeiro é par, o segundo é par, o terceiro é par, né? E para poder contar. Então é muito frequente quando a gente trabalha com vetores, a gente ter que percorrer todos os valores desse vetor. Então, para que eu não precise ficar repetindo linha a linha várias vezes o meu código, a gente geralmente usa um laço de repetição. Né? Então, a gente tem lá o nosso laço de repetição, a gente tem uma variável aqui, no caso que eu chamei cont, e eu uso essa variável que está contando lá no índice do meu vetor. Ó. Então, quando cont valer 0, eu estou acessando nomes na posição 0. Quando o cont valer 1, eu estou acessando nomes na posição 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Né? Então, geralmente eu coloco um laço de repetição, né? Eu coloco um laço contado, por isso eu coloquei o for. Ah, poderia ser com while? Poderia também. Só que a gente sabe que quando eu tenho um número fixo de repetições, né, o for ele é mais fácil. Né? Então, eu crio o meu laço de repetição contado. Geralmente eu começo em 0 e vou até, né, menor do que o tamanho do meu vetor. Por que eu começo em 0? Porque eu estou usando essa variável como índice do meu vetor. E a primeira posição não é 0. Então eu começo ela em 0. Tá bom? Por que eu coloco menor, né, do que o tamanho? Porque ele vai até o tamanho menos 1. Se ele tem 10 valores lá dentro, vai de 0 a 9. Né? Então geralmente eu uso um laço de repetição e a minha variável contadora é o que eu coloco lá no índice do meu vetor. Tá? Então isso foi o que a gente aprendeu no nosso segundo encontro. A gente viu também que se eu colocar o nome do meu vetor ponto lente, eu obtenho o tamanho do meu vetor na hora que eu criei ele. Nesse exemplo aqui, ó, eu criei o meu vetor nomes e ele tem 10 valores lá dentro. Então, quando eu coloquei nomes.lente, ele sabe que é esse 10 aqui que eu coloquei na hora de criar. Por que é bom a gente utilizar o tamanho do meu vetor? Porque se o meu problema mudar, por exemplo, agora eu não tenho mais 10 nomes. Agora eu tenho 70 nomes. Então, eu não preciso sair buscando todos os for para arrumar o valor. Quando eu coloco nomes.lente, automaticamente, se eu mudar aqui para 70... aqui também mudou para 70, aqui também mudou para 70. Então, todo lugar que eu precisar percorrer o meu vetor, é bom eu usar o nomes.lente. Aí ele funciona para qualquer tamanho de vetor, indiferente, né, se ele tem 10 valores, 20 valores, 30 valores, ele sabe automaticamente quantos valores tem lá. Eu não preciso sair procurando no meu algoritmo. Imagina lá o meu algoritmo tendo umas 200 classes,
né? Cada classe com umas 1000 linhas e eu ter que sair aonde é que eu usei o valor 10, que se referia ao tamanho do meu vetor. É difícil, né? A chance de eu errar também é muito grande. Então, eu colocando nomes ponto lente, eu resolvo esse problema. Ou seja, automaticamente ele sabe que vai até o tamanho do meu vetor. Precisei mudar o tamanho, só no lugar de criar a variável, mudando aqui, o meu algoritmo inteiro já sabe que ele vai funcionar bonitinho. Tá bom? Então, toda vez que eu precisar saber quantos elementos o meu vetor tem, eu coloco o nome do meu vetor, ponto lente. Beleza? Todo mundo entendeu o ponto lente, pessoal? Sim? Beleza. Aí a gente colocou mais alguns exercícios ali para praticar isso daí, né? O laço de repetição, o ponto lente, tá? Bom, o conteúdo do terceiro bloco, né, tá lá, juntando e misturando quase tudo, né? Por que juntando e misturando quase tudo? Porque aqui a gente pode ter o meu vetor já inicializado com os valores, né? Olha só, quando eu criei o meu vetor V1, eu não coloquei newInt 4, né? Eu já criei a minha variável V1. Reparem que eu abri aqui, ó, as chaves, fechei chaves e coloquei a lista de valores separados por vírgula. Ó. Vírgula a gente separa valores, né? Então tá lá, ó, quando eu criei o meu V1, eu não criei uma estrutura vazia. Né? Nos nossos algoritmos cria um vetor que solicite os dados ao usuário. Então você vai ter que criar um vetor, né? Você vai ter que ir de um for lá para pedir os valores para o usuário. Nesse caso, eu já sei quais são os valores do meu vetor. Então eu não preciso pedir eles para o usuário quando eu já sei quais são esses valores. Então eu já crio o meu vetor, né? Já inicializado. Ou seja, eu criei minha variável V1, onde na primeira posição vai ser o número 10, na segunda posição vai ser o número 50, na terceira posição vai ser o número 4 e na quarta posição vai ser o número 8. Nesse exemplo aqui, quantos valores tem dentro de V1? Quem sabe me falar? Então, meu V1 é um vetor, né, de números inteiros. Quantos elementos tem lá dentro do meu vetor? Isso, Luana. A Luana disse que são 4 valores que eu tenho. São 4 mesmo, ó. 10, 50, 4 e 8. Então, quanto vale V1 ponto lente? Quanto vale V1 ponto lente? Isso, Luana, vale 4. São 4 valores que tem lá dentro. Se ele tem 4 valores, então meu índice vai de 0 a 3, né? Tamanho menos 1. Ó. Se ele tem 4, a última posição é o 3. Ele vai de 0 a 3. Nesse meu outro exemplo, eu criei o meu vetor V2, que vai ter uma lista de strings lá dentro. Então, a primeira posição foi João, a segunda foi André, a terceira foi Carolina e a quarta foi Beatriz. Então, V2 também tem lente 4, né? V2.lente é igual a 4. Então, são 4 valores lá dentro. E quais são os índices desse valor? O primeiro valor tem índice 0, o segundo valor tem índice 1, o terceiro valor tem índice 2 e o quarto valor tem índice 3, né? N-1, última posição. Daí a gente colocou lá mais alguns exercícios para vocês brincarem, né? E aqui eu já falei do tamanho do vetor, considere um vetor sendo criado desse jeito e por aí vai, né? Bom, conteúdo da quarta semana da atividade não presencial. A gente viu que eu posso mandar os meus procedimentos e as minhas funções, a gente pode mandar os meus vetores para os parâmetros dos procedimentos e funções, né? Igualzinho a gente faz com as variáveis normal, né? Só que na hora de declarar a minha variável lá no parâmetro, eu não posso esquecer do parzinho de parênteses, para indicar que para eu executar este procedimento exibir vetor, eu preciso acessar os dados de um vetor de números inteiros. Então, se eu colocar int vet, é um valor inteiro normal. Aqui eu coloquei int vet colchetes, então eu preciso mandar um vetor, né? A gente viu também na nossa última aula
que existe uma diferença entre passar um parâmetro de uma variável normal ou de um vetor. Alguém se lembra qual que é essa diferença? Digitem aí. Ninguém se lembra da diferença? Tá, a Luana disse, não entendi. Fala de novo, professor. Então eu vou abrir os slides lá da semana passada. Tá bom? Olha lá. Olha o que a gente viu na semana passada. Tenho lá o meu algoritmo. Tenho a minha variável nomes, que é um vetor, e já comecei ela inicializada, né? Então, Joaquim, Camila, Marcela, Adriana. Então, nomes.lente vai dar 4. Repara que quando eu enviei nomes é um vetor, né? Ó, chamei meu procedimento exibir dados e enviei nomes. Mas nomes é um vetor, então eu preciso ter colchetes lá dentro, porque eu estou mandando todos os dados do meu vetor. Só que quando eu mandei um vetor, eu não mando uma cópia de todos aqueles valores. Eu mando a posição da memória daquele meu vetor. Então, quando eu mando um vetor inteiro por parâmetro, eu mando a variável original. Eu mando a posição de memória. Então, se eu mudar algum dos valores, né, nesse meu procedimento, aqui em cima ele mudou também. Porque eu estou acessando exatamente a mesma posição de memória. Tá? Quando eu executo o meu procedimento e volto lá em cima, eu chamei o meu outro procedimento, mudar valor, mandei o meu vetor e também mandei o número 2. Então, olha o que aconteceu aqui. Eu mandei o meu vetor, então, novamente, eu mandei a posição da memória. Eu mandei os dados originais, né? Já o 2, ele é um número inteiro só. Então, eu mandei uma cópia daquele valor. Tá? E daí eu posso executar o meu algoritmo. Tá bom? Aqui a gente pode fazer um exemplinho. Vamos criar lá uma classe, né? Deixa eu apagar tudo isso aqui. Tenho lá minha classe. Vou criar lá, ó, int x. Vocês estão conseguindo enxergar o tamanho da minha tela ou preciso aumentar o tamanho da fonte? Consegue enxergar do jeito que está aqui? Tá bom? Aumenta? Beleza, vamos tentar aumentar aqui. Aí, tá bom assim? Beleza, então. Então tá lá, ó. Criei o meu vetor de inteiros e eu já vou começar ele com valores. 5, 1, 9, 10, 4, 6, 2. Muito bem. System.out.println x.length. Se eu executar esse meu algoritmo, o que ele vai exibir na tela? Sim, mas quanto? Ele vai exibir o tamanho do vetor, mas o que ele vai escrever na tela? Sete. Vamos ver então se ele escreve 7. Olha lá, quando eu executei o meu programa, ele escreveu 7. Beleza? Ó, tem um número, 2 números, 3 números, 4 números, 5 números, 6 números, 7 números. Então, o tamanho do meu vetor é 7. E o que vai acontecer quando eu colocar para exibir x2? O que ele vai exibir na tela nesse caso? O Fábio diz que é 1. O Luan diz que vai apresentar um 9. 9, Luan? O Ali diz que é um 9. A Luana diz que é o 1. Então vamos lá. Eu estou acessando o meu vetor x na posição 2. Então vamos lá. X na posição 0, x na posição 1, x na posição 2. Então o que eu vou escrever na tela? Vou escrever esse número aqui, ó, o 9. Então, se eu executar o meu algoritmo, tá lá, ó. Ele vai escrever o 9 na tela. Beleza? Tá. Agora eu vou fazer assim, ó.
public static void exibir valor int a. Então, vou escrever na tela a. O que esse meu procedimento exibir valor precisa para ser executado? Ele precisa de um número inteiro. E eu vou escrever esse número na tela. Então eu vou colocar aqui, ó, exibir valor x na posição 5. O que vai ser exibido na tela, pessoal? O 6. Então vamos lá, ó. Posição 0, posição 1, posição 2, posição 3, posição 4, posição 5. Então, o que é que eu estou mandando lá para a minha variável A? Para a minha variável A, eu estou mandando o número 6. Certo? Se eu executar o meu algoritmo, tá lá, ó, 6. Então, aqui eu mandei um número só. Agora eu vou fazer aqui, ó, public static void exibir vetor int a. Vou chamar aquele meu vetor de a aqui, ó. Então for índice i igual a 0 e menor. Eu vou lá no meu vetor a ponto lente e o i vai crescer de 1 em 1. O que eu vou fazer aqui nesse meu procedimento? Eu vou escrever na tela o meu vetor a na posição i, que é o meu contador. Então, estou escrevendo o meu vetor e estou acessando a posição I do meu contador. Tá? Olha o que eu vou fazer agora aqui nesse meu algoritmo. Deixa eu tentar diminuir aqui o tamanho para a gente enxergar tudo. Está muito grande. Eu vou, lá no meu algoritmo principal, eu vou chamar exibir vetor e vou mandar a minha variável x. Reparem que agora eu não coloquei parênteses 2. Por quê? Se eu colocar parênteses 2, eu estou acessando um número só. E se eu coloco só x, eu estou mandando o meu vetor inteirinho. Entenderam a diferença? Então, se eu coloco só x, x é um vetor. Se eu coloco x3, eu não estou mandando o meu vetor. Eu estou mandando um número apenas. Eu estou mandando o número 10. Entenderam a diferença disso? Então aqui eu estou mandando um número. E aqui eu estou mandando o meu vetor inteiro. Quando eu executar, deixa eu colocar assim, ó, para ser tudo na mesma linha. Tá? Então olha o que vai acontecer aqui quando eu executar o meu algoritmo. Ele vai pegar aquela minha lista e vai escrever na tela, né, o primeiro valor, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo valor, certo? Só para pular de linha aqui no final. Tá. Agora, olha o que vai acontecer se eu colocar aqui, ó, exibir valor x na posição 4. Olha a diferença entre essas duas coisas. Quando eu mando exibir na posição 4, 0, 1, 2, 3, 4, ó, por coincidência, ele mandou o que para esse procedimento? O A é uma variável só inteira. Então ela guarda um número só. Então eu mandei uma cópia desse 4 para cá e ele exibiu na tela. Tá bom? Quando eu mandei só o x, eu mandei o vetor inteiro. Olha lá, ó. Aqui ele chama x, aqui ele chama a, mas é exatamente o mesmo conjunto de dados. Só dei nomes diferentes para eles. Por que é o mesmo conjunto? Porque vetores eu mando o endereço de memória. Tá bom? Olha o que diferente vai acontecer aqui, ó. Vamos fazer um teste. Eu vou falar que o a é igual a 500 e vou escrever o a de novo na tela. Entenderam o que eu fiz aqui? Então, olha o que está acontecendo, ó. Vamos ver aqui, ó. Eu estou mandando x índice 4 que vale 4. Vamos escrever aqui para a gente ver, ó. Salt x índice 4.
Então ele vai escrever na tela 4. Aí eu chamei exibir valor, mandei uma cópia desse 4 para lá. Ele vai exibir 4 de novo, o A vai valer 500, ele vai exibir o A de novo, que é 500. E depois eu vou exibir de novo o X4. Né? Olha o que aconteceu quando eu executei o meu algoritmo. Vamos tentar entender aqui, ó. Olha o que ele exibiu. Vamos executar o meu algoritmo. Primeira linha, criou o vetor. Aí eu exibi na tela o x na posição 4, que vale 4. Tá lá, ó, ele exibiu 4. Próxima linha, chamou o exibir valor e mandou o valor do x índice 4, ou seja, A é igual a 4. O que ele fez nessa linha? Exibiu A. A vale 4, então ele apresentou 4. Aí ele mudou o valor dessa minha variável A. Reparem que ele mudou o valor da variável A e não da variável x índice 4. Mudou só o de A. O A passou a valer 500, exibiu o A na tela. Ele exibiu 500. Terminou o meu procedimento, voltou lá em cima, na onde ele foi chamado. Próxima linha, exibiu o x na posição 4, que vale 4. Tá? Então, olha só, quando eu mudei esse valor, eu mudei o valor da variável A e não o valor da posição x no índice 4. Tá bom? São coisas diferentes. Eu mandei uma cópia desse valor. Agora, vou comentar isso aqui. Olha o que vai acontecer. Eu vou manter, ó, eu vou exibir. Vou fazer o seguinte, ó. Deixa eu copiar isso aqui para cá. Para exibir o meu vetor. Olha lá, eu exibi o meu vetor. Aqui é x, né? Exibi o meu vetor. Vou chamar o exibir vetor, olha lá, ó, aqui, ó. Vou chamar o exibir vetor, mando o x lá para baixo. E depois eu vou exibir de novo o meu vetor. Acompanhe o que eu fiz aqui, ó. Primeiro, eu fiz um for para apresentar todos os x, os valores de x. Chamei o exibir vetor e depois outro for para apresentar o valor de x de novo. Ó, a mesma coisa que eu fiz aqui é a mesma coisa que eu fiz aqui. Tá bom? Olha só lá embaixo. O que aconteceu quando eu chamei exibir vetor? Ele exibiu novamente o meu vetor, mas olha o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou falar que o A, né, aqui a minha variável chama A, na posição 0, vai receber 500. E eu vou falar que o meu A na posição 5 vai receber 0. E daí eu vou exibir o meu vetor de novo. Entenderam o que eu fiz aqui? Então, quando eu chamar exibir vetor, o que ele vai fazer? Vai exibir o vetor, vai mudar o nome das variáveis e vai exibir o vetor de novo. Né? Exibe, muda a variável, muda o valor das posições do meu vetor e exibe de novo. É isso que faz exibir vetor. Então vamos lá. Lá em cima, exibe o vetor, chama o procedimento e exibe vetor. Certo? Vamos executar então. Olha o que aconteceu quando eu executei esse meu algoritmo. Primeira parte, ele exibiu o vetor. Então ele foi lá e exibiu o meu vetor. Ó, 5, 1, 9, 10, 4, 6, 2. Ó, 5, 1, 9, 10, 4, 6, 2. Segunda parte, ele chamou exibir vetor, mandou o meu vetor inteiro x para lá. Então vamos lá. Exibir vetor, mandou o meu vetor inteiro x. Aqui eu chamei de A. Ele exibiu o A na tela. Olha lá, ó, 5, 1, 9, 10, 4, 6, 2. Só que o que aconteceu na posição 0 do A? Eu transformei em 500. O que aconteceu na posição 5 do A? Eu transformei em 0 e eu exibi o A de novo. Então tá lá, ó, posição 0 mudou para 500, posição 5 mudou para 0. Perceberam que eu mudei o valor do meu vetor, certo? Terminou, voltei lá em cima. Vamos continuar. Exibi o meu vetor x. Ó, estou exibindo o x, não o A, né?
Estou exibindo x. Por que o x mudou também? Ó, eu tinha mudado lá no A. Mas quando ele voltou, o meu x foi mudado também. Por que o meu x também mudou? Porque o vetor, eu passo o endereço da memória. Então, se eu mudo a minha memória, todo mundo que acessa aquela posição muda também. Entenderam? Quando eu mando um valor, não. O valor é uma cópia. Quando eu mudo o meu vetor, não. O meu vetor é exatamente aquela mesma posição de memória. Todo mundo conseguiu entender isso? Sim? Conversem comigo. Estou sozinho aqui. Hã? Fábio diz que sim, o Ali diz que sim. Então, com isso, a gente volta no primeiro slide. Primeiro não, né? Foi no quinto slide da semana passada, né? Olha lá. Quando eu tenho parâmetros com variáveis comuns, eu vou mandar uma cópia daquele valor. Se eu mudar aquele valor lá na minha cópia, eu não mexi com a minha variável original. Né? Eu estou usando a cópia. Mas quando eu passo como parâmetro os vetores, eu não estou mandando uma cópia de todos os dados. Eu estou mandando o endereço de memória. Ou seja, eu estou mandando aqueles dados. Né? Se eu mudar ele lá dentro, todo mundo vai ser alterado também, porque eu mudei diretamente na posição de memória que todo mundo acessa. Tá bom? Então, essa é a diferença entre passagem de parâmetros para uma variável normal ou para uma variável vetor. Tá bom? Bom, continuando então o nosso conteúdo. Né? Foi o que a gente explicou aqui, deu exemplos, né? Com alguns exercícios para vocês brincarem. E o conteúdo da nossa quinta semana da atividade não presencial, né? Porque o bloco 3 vale 5 semanas. A gente tem 4 semanas, né, de encontro, mas vai contar como 5, porque a gente está recuperando, né, as semanas lá do começo da quarentena. Né? Então, agora sim, tudo junto e misturado. Tem que saber criar vetor, tem que saber atribuir dados no vetor, tem que saber o ponto lente, tem que saber usar o laço de repetição lá dentro para controlar, né, para o contador controlar o acesso aos dados do vetor. Vai ter que usar o if, else lá para processar os dados desse vetor. Vai ter que saber passar ele por parâmetro na minha função. Eu não coloquei aqui, mas vetores também podem ser retornados. Né? A gente não viu isso aqui nesse bloco. Vetores também podem ser retornados em funções. Tá bom? Como que a gente vai trabalhar? A gente colocou lá 3 desafios, que é o conteúdo dessa semana. O desafio 1, o desafio 2 e o desafio 3. Então, se vocês acessarem o Moodle, vocês vão ver lá, deixa eu colocar aqui na tela de vocês. Se vocês acessarem o Moodle, tem lá os desafios, né? Ó, que está aberto até o dia 7. Então, quando vocês clicarem lá no desafio, a gente pode resolver esses 3 exercícios, tá? Então tá lá, o primeiro exercício. Faça um programa, deixa eu abrir por aqui. Faça um programa que solicite ao usuário pelo tamanho de um vetor de números inteiros. Após o usuário informar o tamanho, o programa deve criar o vetor no tamanho informado. Né? Bom, como que a gente faz isso aqui? Deixa eu apagar isso aqui tudo. Né? Eu quero que o usuário crie um vetor. A gente sabe que int x igual a new int 10, eu estou criando um vetor chamado x, que vai ter 10 números lá dentro. Tá? Mas o problema diz que esse número aqui não vai ser 10, não vai ser 100, não vai ser 50, não vai ser 1. Esse número tem que ser qualquer número, o número que o usuário quiser. Então, se eu for rodar o meu programa e quiser fornecer 5, aqui tem que criar com 5. Se eu quiser criar o meu programa e o meu array ter 20, aqui tem que ser 20. Então, eu vou criar a minha variável tamanho, né? Integer.parseInt, porque tem que ser um número inteiro. Então, joptionPane.show
show input dialog, que é o que a gente estava usando nas aulas, né? Informe o tamanho do vetor, né? Ponto e vírgula. O que vai acontecer? Quando eu executar o meu programa, ele vai trazer lá a janelinha, né? Tá aqui a janelinha. Informe o tamanho do vetor, vou digitar 5. Então, o meu vetor ele tem que ser criado com 5 elementos lá dentro. Do jeito que está aqui, ele criou com 10. Como que eu faço para ele ser criado com 5? Eu uso o valor da minha variável aqui, ó. Pronto, desse jeito eu criei o meu vetor x. E qual é o tamanho dele? O tamanho dele é aquilo que o usuário quiser, aquilo que ele digitar. Tá? Então é só o meu tamanho eu substituir por um valor de variável e o valor da variável é o que o usuário digitar. Tá? Então aqui eu consigo fazer essa parte do desafio. Né? Agora eu quero que tenha um procedimento exibir vetor que recebe o vetorzinho, né? Que recebe o x, né? O meu vetor por parâmetro, tá? E exiba, né, os dados dele. Depois eu quero ele invertido. Como assim ele invertido? Vamos imaginar que o meu x tenha sido criado assim, ó. Int x igual. Vamos imaginar que o usuário digitou os valores desse x. Vamos supor que ele digitou 5, 6, 1, 2, 10, 500, 0. Né? Vamos supor que o meu x foi criado desse jeito. Na hora de exibir, ele vai colocar 5, 6, 1, 2, 10, 500, 0. Então é assim que ele vai ter que ser exibido, né? Nessa ordem. Quando eu chamei o invertido, ele vai ter que ser exibido na tela da última posição até a primeira. Então ele vai ter que ser exibido na tela 0, 500, 10, 2, 1, 6 e 5. Então é só inverter o meu for. Em vez de ele ir de 0 até o tamanho do meu vetor menos 1, ele vai ter que ir do tamanho do vetor menos 1 até 0. Né? Então é só inverter o meu for para a gente resolver esse problema. Meu segundo desafio. Um programa de computador deve ser desenvolvido para obter o preço de 20 televisores que um hipermercado comercializa. Então eu vou ter que ter lá um vetorzinho, né, de valores double de tamanho 20. Tá? Por quê? Porque preço a gente geralmente usa double, né? Tá, deve ser armazenado num vetor. Esse programa possui uma função chamada média preços, que recebe o vetor lá dos preços e daí você vai ter que retornar, ó, calcular a média dos preços de todos os televisores. Tá? Então você vai ter que fazer a somatória de todos os preços, ou seja, vai ter que percorrer o meu vetor, né? Vai ter que pegar o primeiro, depois é ele mais o próximo, depois é o valor atual mais o próximo, depois é o valor atual mais o próximo, por aí vai. Somar tudo, né? E depois retorna, divide pelos 20 e retorna o valor, tá? E dá o system.out.println lá no método principal. É o resultado da função. Facinho também. E o último desafio para praticar, implemente uma função chamada idades ímpares que recebe um vetor com várias idades lá dentro e tem que mostrar para mim quantas idades são números ímpares. Né? Então vai estar lá, alguém tem 15 anos, alguém tem 16, alguém tem 15, alguém tem 16, alguém tem 17. Então eu tenho 15, 15 e 17. Eu tenho 3 números ímpares lá dentro. Então você vai ter que me falar que lá dentro desse vetor tem 3 números ímpares. Tá bom? Então, só colocar um if lá dentro e um mais 1 na variável que controla o total dos números ímpares. Tá bom? Facinho também para a gente resolver. É um for com um if lá dentro e uma variável a mais. Certo? Bom, aqui eu tenho as respostas, né? Eu coloquei as respostas de todos os exercícios, menos os dos desafios, que é o que vocês vão ter que resolver, tá bom?
Além disso, lá no nosso Moodle, a gente tem a nossa provinha, tá bom? A gente tem a nossa provinha para ser executada. Tá aqui, ó, a avaliação do primeiro semestre, tá? Quando eu terminar de corrigir essa avaliação, então vocês vão ter 4 notas no primeiro semestre letivo, tá? No primeiro semestre de 2020. Vocês vão ter o conceito do desafio do bloco 1, do desafio do bloco 2, do desafio do bloco 3, né, que são esses exercícios, e mais os exercícios dessa avaliaçãozinha, tá bom? Então, ela já começou hoje, né, já está aberta para vocês resolverem essa avaliação. Vocês têm um tempo de 2 horas, se eu não me engano aqui, ó, duração máxima 2 horas, tá? Então, vocês podem resolver até domingo, mas é igual quando a gente faz prova lá no laboratório. Abriu a prova, tem que terminar em 2 horas, tá bom? As perguntas são diferentes, porque tem um banco de perguntas lá, ela vai sortear perguntas para vocês, tá bom? Quantas questões tem na prova? Não sei. Não sei quantas perguntas tem na prova. Deixa eu descobrir aqui. 4 perguntas tem na prova, tá bom? São 4 perguntas que tem na prova. Beleza? Então são 4 perguntinhas para vocês resolverem. Não adianta eu resolver uma, Ana, porque as provas são diferentes. Então pode não ser a sua pergunta, tá bom? Então vocês vão ter claro que a avaliação tem um peso maior na nota do semestre, tá bom? Ah, professor, eu não sou obrigado a fazer essas atividades nenhuma e nem a prova. Você não é obrigado a fazer nada, tá? O professor também não é obrigado a oferecer, né? Foi tudo o professor que decide se oferece ou não e o aluno que decide se ele faz ou não, né? Só que quem fez e conseguiu um conceito, né, aprendeu aquela matéria, já está livre de fazer isso aqui de novo, tá? E agora as coisas vão mudar, a gente vai ter um bloco a mais, né? Agora o próximo bloco, é o 4º bloco de atividades, e quem não fez isso aqui vai ter que fazer depois, né? Então quem não fez as atividades vai ter que fazer tudo de novo isso daqui. E não vai ter o tempo que vocês têm, né? Para resolver o que vocês estão tendo, tá bom? Então eu aconselho fortemente vocês estudarem e fazerem a atividade para se livrar disso aqui mais para frente, quando tudo voltar ao normal. E tem uma proposta também disso aqui se tornar obrigatório, tá bom? Eles estão vendo algumas formas de viabilizar isso aqui, tá bom? Então eu aconselho fortemente a vocês fazerem e conseguirem as atividades. Ah, professor, eu fiquei com D. O que vai acontecer se eu fiquei com D? Eu já estou preparando uma atividade, provavelmente na semana que vem a gente começa, tá? E daí vocês vão ter a recuperação da avaliação e de alguma das listas de exercício, tá bom? Estou preparando ainda para vocês, provavelmente na semana que vem eu já disponibilizo. Aí a Luana perguntou, quando saem os conceitos? Eu não sei, Luana, porque eu tenho todas as atividades do bloco 3 de todas as turmas para corrigir, tenho todas as avaliações de todas as turmas para corrigir, finalizar os conceitos todos, lançar no diário, mas eu acredito que até semana que vem eu deva ter concluído tudo, tá? Eu não garanto, mas eu acredito que eu tenha concluído tudo até semana que vem, tá? Que é quando eu vou liberar as recuperações para vocês. Beleza? Eu mando para vocês as informações no WhatsApp. Oi, Ali. As 4 questões da prova têm o mesmo peso todas ou tem alguma que vale mais? Não sei, Ali. Tem que ver como que eu configurei aqui. Não sei te responder agora. Beleza. Tá bom? Mais perguntas? De qualquer forma, responde o que você conseguir. Pode pesquisar na internet, pode pesquisar no material. Só cuidado com o tempo de 2 horas. Tá bom? E tenta resolver individual, porque isso aqui é uma prova, tá, gente? Pode consultar, cuidado com o tempo de 2 horas e boa sorte para vocês. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Tem pergunta sobre
o procedimento aqui, do conceito. Tem dúvidas sobre como usar o Moodle para fazer a avaliação? Não esqueçam de finalizar a tentativa, senão eu não consigo corrigir. Tem dúvidas sobre a matéria? Sabe o que é um vetor? Sabe o que é um procedimento e uma função? Sabe o que é um parâmetro? Sabe o que é o ponto lente do vetor? Sabe que tem que usar um for, né, um laço de repetição, para percorrer os dados e processar os dados do vetor. Tem que ter o comandinho return nas funções. Vetores são passados por referência, né? A gente não manda valor, a gente manda uma cópia da posição da memória. Então tem que tomar cuidado, porque se mudar o valor de uma posição lá do vetor, automaticamente todo mundo foi mudado, né? Porque passa a posição da memória. Ou seja, é um conjunto bem grandinho de conceitos que a gente tem que saber. Beleza? E o resto é lógica, né? Lógica de programação. A gente só vai saber se a gente praticar. Para isso tem uns exercícios para cada semana. Tá bom? Mais dúvidas? Ana, tudo bem com os conceitos? Tentem resolver todos os exercícios antes de fazerem o desafio e a prova, tá? Para praticar bastante. E tem as respostas lá no final para vocês entenderem o raciocínio lógico, né? Como que vocês vão resolver aquilo. E daí vocês me procurem nos atendimentos acadêmicos, tá? Se precisar de ajuda, manda mensagem para mim no e-mail, no WhatsApp, qualquer forma aí que vocês conseguirem se comunicar comigo. Combinado? Então, se ninguém tem mais dúvida, eu me despeço de vocês por aqui. Depois eu vou postar o vídeo lá no Moodle para vocês. Sem dúvidas? Então, pessoal, me despeço por aqui. Um abraço para todo mundo. Estudem e tentem realizar todas as atividades, tá bom? Tchau!